Salve galera, estamos começando aí o Cooperacast de hoje. Hoje é 12 de março. Aqui você vai ter um resumo comentado dos principais fatos que marcaram essa última semana. Esse é um podcast transmitido pelo canal da Cooperativa do Saber em conjunto com o canal História com o Dé. A apresentação é do André Benkson, que sou eu, e os comentários do professor Sumaré de Geografia e do professor Rafael de História. Aliás, vamos trazer então os primeiros comentários do professor Sumaré. Tudo bem, professor Sumaré? E aí, André? E aí, galera? E aí, Rafa? Um prazer estar presente aqui nessa Cooperacast. Beleza, e qual que é o seu destaque, Sumaré? Cara, numa semana como essa, acho que é difícil a gente não falar de carnaval, não levantar a maior festa popular, provavelmente a maior festa de maior alcance popular do país. É uma festa que todas as faixas etárias, todas as classes sociais, né, todo mundo brinca, cada um ao seu jeito, mas todo mundo, né, brinca o carnaval, com cada suas particularidades regionais. Esse carnaval a gente pode destacar, né, os blocos de carnaval, com marchinhas, aí, muitas delas com um teor crítico, né, ao governo Bolsonaro. Alguns blocos anunciaram previamente que fariam campanha pró-Bolsonaro, curiosamente não apareceram. Né? É interessante que não houve nenhuma tensão, nenhum conflito, coisa que havia da gente, os mais pessimistas esperavam aí como resultado desse momento tão delicado. Mas, em larga escala, a gente pode pensar também no carnaval, nas grandes escolas de samba, vamos falar de Rio de Janeiro especificamente, o caso da Mangueira campeã. Né? Não foi a única escola com um samba enredo crítico, mas é um samba enredo que levou um bom questionamento, uma boa discussão crítica para a avenida. Um conteúdo que, ao contrário do que alguns comentaristas disseram por aí, é um conteúdo que sim, é visto em sala de aula, é trabalhado em sala de aula, não só no meio acadêmico, como também no ensino médio, curso pré-vestibular, inclusive com questões de vestibular que já abordaram alguns dos assuntos que são tratados ali. Então, mérito para a Mangueira de ter levado essa discussão para a avenida, mas um demérito dos comentaristas que precisam estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre a educação do Brasil, né, do que ficar fazendo uns discursinhos aí sem muito aprofundamento. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, os teus heróis de barracões, do Brasil que se faz um país de esses jabelões, só perigosa multidões. Aliás, professor Sumaré, eu acho uma coisa, eu como professor de História, eu acho uma coisa inacreditável, é que as pessoas têm um fetiche, né, em querer explicar para todo mundo o que tem na aula de História, né? Pois E fica essa disputa, né, de que tem na aula e que não tem aula, né? Só não chamam os professores para dizer. Né? Só para complementar isso aí, né, a educação brasileira, 100% da população vai falar que tem problemas e todo mundo sabe quais são os problemas da educação. É impressionante como uma sociedade de 200 milhões de pedagogos, né, a gente tem uma situação educacional, né, tão problemática assim. Eu acho que a gente tem 200 milhões de técnicos de futebol e agora tem 200 milhões de pedagogos, não é isso? Pois é. Mas aqui no Cooperacast de hoje também está o professor Rafael de História e eu quero chamar o seu primeiro destaque, professor. Primeiro, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, para o horário que vocês estiverem ouvindo o podcast, gente. É um prazer sempre estar aqui com vocês, professor André, professor Sumaré. O meu destaque é sobre o Twitter, que foi reproduzido, o Twitter do presidente Jair Bolsonaro, reproduzindo uma tradução de meio distorcida de áudios em inglês que foram traduzidos de uma jornalista do Estadão, a qual ela, em algum momento, foi publicado que ela estava perseguindo a família do presidente, mais direcionada ao seu filho, a jornalista Constança Rezende, do Estadão. Aliás, é uma jornalista que ela é filha do jornalista Chico Otávio, também laureados, são jornalistas laureados, que foram atacados diretamente ao presidente como se houvesse uma perseguição da imprensa em torno da família e da figura do presidente da República. Né? A ideia de perseguir agentes da imprensa, né, um cargo de presidente da República, a autoridade máxima da República Brasileira, entrando numa rede social e publicando trechos que foram alterados. A tradução livre foi uma tradução livre muito, muito complicada da gente trabalhar como algo factível,
né, é muito difícil de não pensar algumas situações que a gente pode estar enveredando para um protofascismo, que você constrói determinados inimigos e a imprensa parece que está se transformando, a antiga imprensa, a grande imprensa, vamos dizer assim, está se transformando num inimigo do atual governo brasileiro e é uma situação que a gente vê com alguma preocupação. Perfeito, professor Rafael. Vamos falar então, já que a gente está falando do presidente Bolsonaro, vamos trazer a notícia do dia 7 de março de 2018, que foi a última quinta-feira, né? Que na cerimônia de comemoração dos 211 anos dos fuzileiros navais no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro disse que depois de eleito, né, a primeira missão dele seria ser eleito, né? A segunda missão dele seria, né, além de assumir o governo, seria se referir à sua segunda missão. A segunda missão é que a democracia e a liberdade só existem quando as Forças Armadas querem. Ele disse assim, abre aspas, né? A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem no nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem a aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. E isso, democracia e liberdade, só existe quando suas respectivas Forças Armadas assim o querem. Me lembra Figueiredo, né? Vamos fazer uma abertura, né, democrática, e quem não concordar, eu prendo e arrebento. Prendo e arrebento, né? Presidente Figueiredo, né? Então é uma visão distorcida, como muitas visões distorcidas que nós temos, né, de alguns conceitos aí de liberdade e democracia, né? É democracia quando me apetece, quando me está dentro do que eu pretendo. Vindo de um presidente, de um governo que tem o maior número de militares, incluindo a ditadura militar no país, é meio que problemático, para não dizer assustador. O último dado que eu vi é que quase 20% dos generais do país estão vinculados de alguma forma ao governo. 20% é muita coisa, né? Eu não sou professor de matemática, mas 20% é muito por cento. Né? E é engraçado quando as pessoas falam sobre até democracia, se a gente pensar no Brasil dentro da lógica de um Estado democrático de direito, de todas as inspirações dessas tradições liberais, pensar a democracia como vontade geral, há uma certa inversão de valores que você fala, você coloca a tutela dos militares dentro dessa ideia de liberdade, de democracia, né? Alguns estudos, principalmente pelo professor Eliezer da Unicamp, tratam muito bem de uma determinada tutela que existe, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que os militares vão fazer na democracia brasileira. Né? Não só na democracia brasileira, no período democrático, mas em todo o período político brasileiro. Em 1889, na própria Revolução de 30, na posse até de Juscelino, na ditadura militar. Os militares é um setor muito presente na democracia brasileira, que nos últimos 30 anos parte da intelectualidade achavam que eles estavam sossegados, que eles estavam na caserna, mas parece que eles não estavam tanto na caserna assim. Esse percentual que o professor Sumaré traz é alarmante. É uma mistura de uma burocracia com a política, que a gente não sabe qual é o peso dela, se é o exército, se é a política, se isso está imbricado e quem que vai tomando as decisões, porque o que nos parece até agora é que o presidente da República está preocupado em manter um personagem a qual ele foi eleito, e o governo em si está colocado na mão de algumas figuras, de alguns grupos de poder, como os liberais da economia, como os militares em determinadas questões de organização do Estado, e uma ala ideológica ligada ao pseudo-filósofo Olavo de Carvalho. Essa mistura de uma economia liberal com um Estado militar, já tivemos isso na história, né? Uma história recente no Chile, e as consequências, os frutos dessa relação, muitos estão sendo colhidos agora, né? Dado que também recentemente aí, o número de suicídios entre os idosos no Chile vem aumentando de maneira alarmante, porque o cara trabalha a vida inteira e chega no final da vida, percebe que não consegue pagar as próprias contas, né? O mito, né,
Estamos mudando de assunto, né? Mas o mito dessa economia liberal, né? De que você pode manter o seu futuro e etc. Mas não vou mudar de assunto, não. Mas eu acho, gente, que uma fala a gente percebe que ela é mal colocada quando depois as pessoas têm que explicá-la, né? Sim. Então você percebe que o presidente faz esse discurso muito polêmico, dizendo que a democracia só pode existir se as Forças Armadas quiserem, e depois o vice, que é o militar, ele tem que explicar. Aí ele vai explicar usando a Venezuela, não é isso? Veja, então, porque o que está acontecendo, a ditadura na Venezuela, porque o exército ali não está trabalhando pela democracia. E depois o próprio general Heleno também vai querer dizer que não vê em nada de polêmico na frase do Bolsonaro e vai dizer que, na verdade, é isso mesmo que o Bolsonaro disse, né? As Forças Armadas são o baluarte da democracia. A questão é que quando o presidente vai fazendo falas mal colocadas, uma vez que ninguém entende direito o que ele quer dizer, isso vai solapando um pouco o rito do cargo, não é? Isso vai solapando um pouco a República Brasileira, né? Porque a República Brasileira, ela é formada exatamente pelos cargos e os ritos vinculados a esses cargos, né? E o presidente precisa de uma assessoria um pouco melhor, talvez, para não ser tão infeliz, muitas vezes, ou tão mal entendido em suas colocações. Gente, vamos falar no dia seguinte, porque isso foi só na quinta-feira, né? Dia 7. Professor Sumaré, você sabe que no dia 8 de março, sexta-feira, né, passada, foi o quê? Foi o Dia Internacional da Mulher. Respeita as mina, porra. Dia Internacional da Mulher, que remonta a uma série de movimentos operários no século XIX. Uma situação muito interessante, vale inclusive aula de história sobre isso aí, né? Mas aí o nosso presidente, né, em uma cerimônia para celebrar o Dia da Mulher, para uma plateia de mulheres, né, o nosso presidente afirmou que um ministério com 20 homens e só 2 mulheres é equilibrado. Para o presidente, cada ministra equivale a 10 homens, professor Rafael. Talvez, né? Talvez se a gente pensar que se a ministra Damares equivale, ela deve estar vindo 10 pessoas em cima do pé de goiaba. Pode ser algo parecido com isso, talvez para a gente ter uma equivalência, né? Porque, enfim, não faz o menor sentido, né? Como não faz alguns sentidos dentro das falas que o presidente coloca em relação a isso. Quando a gente fala do papel da mulher na política brasileira, a gente não tem no Congresso Nacional nem 25%, 25%, 27% de mulheres historicamente no Congresso Nacional, sendo que elas são mais de 50% da população brasileira. Estudos recentes, não só na questão política, mas, por exemplo, estudos com dados feitos da própria Conveste, nós aqui que somos um cursinho pré-vestibular, temos a nossa preocupação com os nossos alunos. Em 2016, 60% dos inscritos na Unicamp foram mulheres e 40% dos aprovados foram mulheres. Ou seja, existe um gap na entrada das mulheres também no ensino superior. Dados da CAPES recentes, né, de um dos institutos de financiamento de pesquisa, eles ainda detalham melhor essa participação das mulheres em outros espaços, como no ensino superior, na pós-graduação. 3% dos pós-graduandos no Brasil em todos os níveis, 3% são mulheres e negras. Apenas 3%. É uma academia branca e masculina. Podemos até destacar, né, que segundo o IBGE, o salário médio de uma mulher no Brasil está em aproximadamente R$2.000 e dos homens R$2.500 aproximadamente. Ou seja, ainda vivemos uma realidade do homem ganhar mais do que a mulher, né? E também o presidente fez esta fala, mas podemos lembrar também, você estava falando da mulher na política, de que são vários os casos do partido do presidente de mulheres colocadas como candidatas laranja, não é? Durante as eleições. E isso também está mal explicado, né, Sumaré? Então, era nesse ponto que eu queria entrar, né? A questão do seguinte: se você precisa de uma lei para organizar alguma coisa, é sinal de que ela está distorcida.
A gente tem uma legislação de cota parlamentar, né, de cota de candidaturas para mulher. O fato de ter que ter uma lei obrigando os partidos a ter um número mínimo de mulheres candidatas é sinal de que, naturalmente, os partidos não candidatam mulheres. Isso em si já é algo que daria para ser analisado na estrutura patriarcal e etc. Isso não é de hoje. Mas você pensar que as notícias que estão aparecendo ultimamente das candidaturas laranja, né, você vai ver que a maior parte dessas candidaturas eram de mulheres. Então essas mulheres, elas são colocadas como candidatas para... São dois problemas que nós temos aí, né? Um dos problemas, o cumprir a cota, e o segundo é só estar aqui para cumprir a cota, então eu uso como, né, o laranja na transação econômica, na transação de fundo partidário. Então eu vejo dois problemas aí. E um grande problema, né, isso sai do controle quando uma declaração como essa é vista como natural por uma boa parcela, né, como normal. Tipo, qual é o problema de ter só 2 mulheres? Não tem problema só ter 2 mulheres, porque afinal de contas foi escolhido por competência. Nem vamos entrar no critério de competência do nosso ministério. Nem vamos entrar nesse mérito, porque... Né? O mérito que nós fazemos uns 40 podcasts para terminar. Exatamente. Mas, né, 2 mulheres num grupo ministerial, isso ser visto como normal, é um problema. Né? Quando o primeiro-ministro do Canadá anuncia seu corpo ministerial, e o seu corpo ministerial ele é totalmente distribuído em gênero e etnia, então vai ter lá desde os Inuit do extremo norte do Canadá, vai ter mulheres, vão ter homens, vão ter negros, indígenas, vão ter homossexuais. Perguntaram para ele, né, o porquê disso. E a resposta dele é: porque estamos no século XXI. E é uma ideia de representação da sociedade através de um congresso, uma ideia de uma democracia representativa de fato, né? Que ela represente todas as determinadas camadas da sociedade, as suas particularidades e os seus destaques. Né? E isso no Brasil ainda é tratado, né, de uma forma até rasteira e os grupos ligados a esse conservadorismo, que representam um pouco da base política e da base ideológica do presidente, repetem em vários momentos que não é uma discussão posta, que isso não existe. Então é uma negação de um problema social de representatividade não só na política, como que o próprio professor André coloca, de salários, né, na renda, na reprodução da vida material, que a gente tem ainda entre as mulheres, que a gente não consegue resolver, e o pessoal meio que joga isso debaixo do pano, dando declarações, tentando atribuir uma normalidade em algo que não é normal, é uma construção social. Eu achei um dado aqui de eleição, o que eu procurei agora aqui, desculpa, não me preparei para isso, achei os dados das eleições de 2014. Entre os candidatos que tivemos em 2014, 30% de homens negros, 39% de homens brancos, 16,5% de mulheres brancas, 14% de mulheres negras. Né? Então, às vezes a gente esquece que quem faz, né, as pessoas que fazem as leis são pessoas em última instância. E nesse fazer as leis, quem você é vai induzir essas leis. Então uma sociedade racista, patriarcal, com uma legislação racista e patriarcal, é sim consequência de estarmos sendo geridos por homens brancos desde sempre. Só é possível você fazer inclusões de gênero, de raça, se você tiver representatividade dessas pessoas lá. Sim, uma pessoa negra vai fazer diferença, uma pessoa homossexual vai fazer diferença, porque são representatividades, são vozes que estão ali. Esse congresso, saindo um pouco de ministério e caindo no congresso, esse congresso é talvez um dos mais conservadores que nós tivemos da história, mas também é um dos mais representativos. Apesar de ter uma maioria conservadora, é um congresso que conseguiu ter uma grande representatividade em várias escalas. Né? Inclusive uma mulher indígena, a primeira mulher indígena
no Congresso. Então, tem problema, mas o povo está na briga, né? Tá na briga. Gente, a gente poderia, inclusive, avançar na própria sexta-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher, e falar de uma notícia que tem a ver com a reforma da Previdência. E a imprensa divulgou, né, mais uma declaração lá do Paulo Guedes, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre esses trâmites, né, de aprovação da reforma da Previdência. E há uma notícia inserida dentro da própria notícia que eu achei bem interessante, não é? Porque o Paulo Guedes afirmou que existirá esta PEC do Pacto Federativo, né? Esta PEC do Pacto Federativo diz que vai desobrigar os estados a fazerem investimentos mínimos em certas áreas. Então o problema é que ele não diz, inclusive, quais são essas certas áreas. Mas a gente sabe, né, professor? Pois é. E aí, reforma da Previdência junto com a desobrigação do Estado brasileiro, o Estado mesmo, né? Fazer investimentos mínimos em certas áreas. E aí, professor Sumaré? E quais são essas áreas, né? Então, o problema é que fica vago, não é? Então, esses liberais mais radicais, vamos chamar assim, alguns podem chamar de mais radicais, alguns podem chamar de extremistas, tem vários termos aí. Existem vários artigos desses liberais, inclusive discutindo o que é direito e o que é privilégio. O antigo secretário de Educação do Estado de São Paulo, né, no governo Alckmin, ele publicou um artigo durante o período que estava como secretário, discutindo o fato da educação que erroneamente no Brasil, palavras dele, é vista como direito. A gente tem uma relação meio esquisita com o Estado. O povo brasileiro tem uma relação meio esquisita com o Estado, né? Ora olha para o Estado querendo algo paternalista, ora olha para o Estado querendo que ele suma. Né? A gente tem uma visão meio problemática, né? Falta conceituar essas coisas. Porém, educação e saúde são duas coisas que eu acho que é quase consenso dentro da população de que são direitos. Quase consenso, vai ter um ou outro ali. Porém, educação e saúde, se a gente for analisar no ponto de vista econômico, e aí a voz do Paulo Guedes, são duas coisas que dão prejuízo. Saúde e educação não dão lucro. São só gastos, você não tem um retorno direto, não gera PIB, não aumenta valor agregado. Então, se a gente pensa em crescimento econômico do país, são duas coisas que não fornecem um crescimento econômico do país. Se a discussão for, queremos fazer um crescimento econômico, são áreas que poderiam ser cortadas. Porém, qual é a crítica que nós fazemos a essa visão? Né? Olhar a saúde e a educação como privilégios, como gastos desnecessários. É a educação que vai formar uma sociedade. E é a saúde que vai preservar a integridade física dessa sociedade. Saúde e educação é uma preservação física e intelectual de uma sociedade. Vinculado a essa frase aí, a gente pode pegar a frase do nosso ministro da Educação e dizer que a universidade não é para todos. Ver a universidade para todos é errado, ver a universidade para todos. Então, como que se seleciona isso? A ideia de universidade, educação para todos é algo recente na humanidade, não é nem só caso Brasil. Porém, o que eu tenho aí, o que eu vejo, o que eu projeto, o que eu percebo, o que eu imagino, especulo, tivemos recentemente um levante dos estudantes secundaristas e é nesses estudantes secundaristas que eu vejo essa possibilidade de reação. A situação política social do país, eu vejo que mexer na questão da educação é um vespeiro maior do que o da Previdência. Eu vejo que a população adulta trabalhadora, ela está muito mais
submissa, né? Ela está castrada mesmo na questão de possibilidade de reação do que os estudantes. Eu especulo que uma reação dos estudantes ela é muito mais provável do que uma reação dos trabalhadores. Eu vi aí alguns boatos, alguns artigos falando de uma greve geral no país. Eu não vislumbro uma greve geral no país, eu não vislumbro uma capacidade de organização e reação da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela está, não é nem questão de descontente, ela está sem esperança, né? Ela precisa pagar o arroz e feijão do final do mês. E o medo com as terceirizações, por isso que é um processo de desmonte. Eu não começo pela Previdência, eu comecei ali nas terceirizações. Eu comecei na legislação trabalhista, porque eu vou minando a possibilidade de reação da classe trabalhadora. Já os estudantes secundaristas, aí é desesperança total mesmo, porque eles não têm o que perder. Essa molecada está saindo aí da escola e qual o país que existe para eles? Eu acho que se vier uma reação, é daí que vem. É uma aposta, a aposta do professor Sumaré é uma aposta muito válida quando a gente observa movimento social no Brasil hoje, levando em conta principalmente os últimos 20 anos, né? Que você tem para estudos sobre movimentos sociais, você tem estudos da professora Paula Marcelino na USP, da professora Luciana Tatagiba na Unicamp, que há uma certa ligação de movimentos sociais com o Estado durante boa parte do período dos governos do PT, e eles foram esvaziados com o passar do tempo, principalmente com o processo do impeachment. Esses movimentos sociais vão ser um pouco esvaziados, principalmente aqueles que construíram boa parte das lutas nos anos 80, como a galera do sindicalismo, que que tinha uma predominância na luta por direitos no trabalho. Então a convocação de uma greve geral hoje é muito difícil, que parte dos trabalhadores, além do desemprego, enfrentam um processo de terceirização, enfrentam precarização da sua luta diária de trabalho, e para colocar o feijão na mesa, como o professor Sumaré coloca, a pessoa tem medo de sair na rua, buscar um direito, ele quer garantir aquele que ele já tem. Então a educação, o movimento dos secundaristas é um movimento relativamente muito interessante. Não é à toa que o grande vilão agora, né, está aparecendo aí no discurso, não num discurso só direto, mas também indireto, já vem há algum tempo, mas agora está ficando mais preciso, é a educação como um todo. Né? É desde o professor, que é doutrinador, com a ideia da escola sem partido, mas a universidade como um antro de comunista, quanto à instituição educação. Então a gente chegou num patamar, né, de criação do inimigo que não é mais a pessoa personalizado na figura de um professor, né? O grande vilão hoje já é a educação como um todo, tanto que uma das propostas é a educação em casa. Então elimine-se todo o processo e quem cuida da educação é a família. E fazer a lava-jato da educação. E no próprio tweet do presidente, ele fala que haverão greves e reações. O que vai um pouco ao encontro do que você está falando. Que ele já sabe que ali na educação ele vai ter uma resposta. E na parte da classe trabalhadora, talvez não. A questão de quando ele tem um conceito como que coloca o Paulo Guedes sobre a PEC de um pacto federativo que desobriga. O que isso significa em termos práticos para você, amigo ouvinte, que está nos ouvindo? Municípios e estados têm, por lei, cláusula pétrea da Constituição, investir 25% das suas receitas de impostos com educação. Isso é que nós chamamos de receita vinculada. O cara não pode fugir de ter que investir 25% na educação. E qual que é o problema quando o Paulo Guedes fala isso? Ele quer tirar dessas vinculações de impostos para que os governos possam fazer o que quiser com esse dinheiro. Ou seja, se ele quer construir uma ponte e colocar o nome da sogra dele na ponte, ele pode fazer como promessa de campanha. Ele pode construir viadutos, ruas com esse dinheiro, em vez de investir em escolas, em aumentar salário de professores.
em dar melhores condições de merenda para que as pessoas possam ter a manutenção na escola, que esse aluno possa ir lá na escola também poder se alimentar, o que às vezes é até a única refeição que o aluno tem quando ele vai até a escola. Então o que o Paulo Guedes traz, mesmo em outros momentos que nós podemos trazer ideias liberais na economia, como no governo Fernando Henrique Cardoso, ou até mesmo de forma um pouco mais marginal nos governos Lula e Dilma, é uma radicalização completa do papel do Estado como promotor da Seguridade Social. E aqui Seguridade Social é a tríade da grande Seguridade Social: saúde, educação e previdência. Então, você tem recursos hoje que são vinculados para a educação, recursos que foram vinculados para a saúde e recursos para a previdência social. Há grandes debates, por exemplo, sobre o déficit da previdência social. Nós nunca tivemos, desde a Constituição de 88, ela coloca que é um financiamento tripartite, ou seja, feita pelo trabalhador, pelas empresas e pelo governo, a participação efetiva do governo. Então você coloca como se a previdência fosse algo que tivesse deficitária, que está quebrada, você vende isso, não só pelo governo oficialmente, mas pelos meios de comunicação. Isso embute na cabeça das pessoas que uma reforma da Previdência é necessária. Então, o tiozão da esquina que trabalha o dia inteiro, regaçando, né, se ferrando, né, com trabalhos muito complicados, ele às vezes apoia esse tipo de coisa que vai diretamente contra ele. Só uma perguntinha, só jogar uma pergunta. Se Previdência dá prejuízo, por que banco adora te vender uma Previdência? Uma boa pergunta, professor Sumaré. E vamos continuando, porque já estamos chegando para a parte final do nosso programa de hoje. Continuando na segunda-feira, né? Chegando na segunda-feira, dia 11 de março, tem uma notícia assim bem rapidinha da Lava Jato, né? Que a Procuradoria-Geral da República negou o pedido da Lava Jato para afastar o ministro do STF, Gilmar Mendes, do julgamento das ações sobre o ex-ministro Aloysio Nunes, do PSDB, e Paulo Vieira de Souza, suspeito de operar propina de integrantes do partido, do PSDB. A força-tarefa da operação solicitou a Raquel Dodge que avaliasse pedir impedimento do ministro porque Gilmar teria falado com Aloysio antes de uma decisão. A PGR frisou que há situações específicas para o pedido e que o caso do ministro não se enquadra nas hipóteses, portanto o Gilmar Mendes não foi suspenso. Então essa é a notícia da segunda-feira sobre a Lava Jato. Comentários aí, gente? Eu quero falar de Lava Jato, mas não ir por esse caminho. Então, se o Rafa quiser entrar nessa discussão... A questão jurídica é que tem uma questão jurídica muito forte que ainda não temos ainda tanto autores definidos sobre os lados que estão numa disputa de poder dentro do meio judiciário. Você tem o pessoal da Lava Jato, né, que são em gerais promotores, né, são membros do Ministério Público, e de um outro lado você tem membros do Supremo Tribunal Federal que ainda querem ter o protagonismo das decisões políticas. E o ministro Gilmar Mendes, ele é um ministro intimamente ligado ao PSDB, né? Ele é alguém que já recebeu, por exemplo, telefonemas agradecidos do candidato do PSDB, José Serra, íntimo também do ex-ministro Aloysio Nunes. Ou seja, há uma disputa de poder entre esse pessoal da Lava Jato, desse chamado Grupo de Curitiba, né, que teve um protagonismo forçado, eu diria, durante o processo da Lava Jato, contra os membros do Supremo Tribunal Federal, que costumam barrar algumas dos seus projetos, algumas das suas decisões. O expoente desse grupo de Curitiba é o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça do atual governo Bolsonaro, que teria como uma promessa, segundo alguns boatos em Brasília, que ele seria um dos grandes candidatos para substituir qualquer um dos membros do STF assim que um deles se aposentar. Ou seja, é uma disputa muito forte no Poder Judiciário para quem vai tomar esses louros da Lava Jato, né? Porque ela foi uma operação juridicamente muito controversa, né? Boa parte dos juristas brasileiros enxergam como uma operação de exceção, e os louros políticos que essa operação foram colocados, esses membros estão disputando para ver quem vai ficar com o ônus, né, de terem deflagrado e terem colocado essa operação em pauta. Então, uma disputa que hoje a gente ainda não sabe como que os atores estão se posicionando. Não só os louros políticos, também os louros econômicos. O anúncio da criação de um fundo,
né, com 2,5 bilhões resgatados da Petrobras. Gente, de verdade, a gente não tem noção do que é 1 bilhão, cara. A gente não tem noção do que é 1 bilhão. Eu vi um tweet esses dias que eu achei bem interessante, assim. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. A gente não tem noção do que é 1 bilhão. A Lava Jato resgatou 2,5 bilhões de reais da Petrobras. O que fazer com esse dinheiro? Foi proposto a criação de um fundo gerido pelo Ministério Público, uma instituição vinculada a interesses privados, uma organização privada, um grupo privado, para gerir esses 2,5 bilhões. A juíza de Curitiba, que assumiu pós a saída do Sérgio Moro, assinou uma autorização para isso e viabilizou a criação desse fundo. Acabei de colocar no Google aqui, vocês podem fazer isso para comprovar, vocês vão ver, desde meios de comunicação como o vermelho.org, né, que é vinculado, né, ao partido de esquerda, mas passando por Reinaldo Azevedo, passando por Folha de São Paulo, passando por Exame, passando por vários meios de comunicação de diferentes vertentes, uma discussão sobre a constitucionalidade disso. Como que a gente vai pegar 2 bilhões e meio e encaminhar esse dinheiro para uma gestão privada? Ai, Jesus. Não há dentro de uma normalidade constitucional de qualquer lugar do mundo democrático que possibilite uma gestão privada desse dinheiro. Aqui, a última matéria que está aqui marcado foi a 57 minutos da Folha de São Paulo, ou seja, por volta das 4h15 saiu essa matéria, essa notícia, dizendo que já foi entrado, já entraram com pedidos para barrar, né, esse fundo, para derrubar esse fundo. Então aí você tem o Congresso, você tem STF, você tem uma galera se mobilizando para isso. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E aí esse argumento do combate à corrupção vai convencer uma galera, né? Porque para uma galera vai falar, vai dar esses 2 bilhões e meio, vão roubar de novo. Então deixa um fundo privado. São 2 bilhões e meio. O que o fundo privado ia fazer com esse dinheiro? Qual seria a função? Fiscaliza o fundo privado. Quem fiscaliza? Para onde vai esse dinheiro? O que vai ser feito com esse dinheiro? E quem fiscaliza o fundo privado? Você não vai ter o TCU, por exemplo, podendo fiscalizar essa galera. Você não tem nenhum tipo de órgão público. As pessoas colocam, elas são vendidas a ideia que não existe corrupção no mundo privado, e é algo que soa numa estranheza terrível para quem já participou de qualquer tipo de negociação com altos valores no mundo privado. Então você pega 2,5 bilhões, né? Que é 31 anos de segundos. E a gente não tem ninguém que vai ver onde que está sendo gasto essa tusta de dinheiro e para um combate à corrupção. E quais são as ações para um combate de corrupção que eles vão tomar? E que posição que eles estão trazendo, o que é corrupção ou não? Então, o que há no Brasil, principalmente para esses membros da Lava Jato, além do que as questões concretas que eles fizeram nas suas operações, é uma disputa de narrativa. É uma construção de uma narrativa. Eu construo uma narrativa que eu escolho o que é corrupção e estão financiando essas minhas escolhas de uma forma que eu possa propagar esse tipo de ideia de alguma forma. Não está indo para o serviço, não está indo para as universidades, não está indo para a educação. Quem produz, quem necessariamente tem um certo lastro para poder fazer qualquer tipo de ação nesse sentido educativo, poderia ser as universidades públicas. Não, elas estão sendo marginalizadas num processo como esse, e coloca no fundo privado que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Não há, a fala do professor Sumaré é muito importante, não há nenhuma democracia no mundo onde você pega um fundo retirado de uma determinada conta que eles tiraram de uma empresa pública, que é um pagamento de multa,
E é incrível, um membro do Estado tirando dinheiro de uma outra autarquia do Estado, uma empresa, né, de capital misto como a Petrobras, e tirando esse dinheiro para levar para o meio privado. É um absurdo que chega a ser risível, né? Só que as narrativas estão sendo construídas. E aí é um problema que a gente está enfrentando nos últimos tempos. Quando a gente fala de ciência, né, um dos elementos que algo na ciência é necessário para poder ser uma teoria é o que a gente chama de falsificável. Né? Então, para ter uma teoria, eu preciso ter formas de tentar falsificá-la, dizer que ela é falsa. Né? Qualquer coisa que não é falsificável, né, não tem como, se não tem como eu comprovar. Né? Isso vale também para a narrativa política, para o discurso político. Né? Então, quando alguém sai na rua e fala "eu sou contra a corrupção", é um discurso vazio. Por quê? Porque é um discurso que não tem como se posicionar contrário a ele. Ninguém é a favor, chapa. Ninguém é a favor. É o cartaz, sou a favor da educação, da saúde contra a corrupção. Pô, inverte a lógica. Eu também inverte sou. a lógica. Né? Todo discurso político, ele tem que ter um viés que é possível de ser questionado. Alguém pode virar e falar: eu sou contra a intervenção do Estado na economia e sou a favor de privatizações. E aí uma outra pessoa pode falar: eu sou a favor de uma intervenção do Estado na economia e defendo reestatizações. E aí a gente pode entrar num debate com argumentos, um debate de ideias, de discussões, há uma pancada de artigos e estudos sobre isso. Agora alguém falar: sou contra a corrupção? Mano, quem que vai falar sou a favor? Da mesma forma falar sou a favor da vida, eu sou a favor da morte. Então um discurso político, uma narrativa política, ela tem que ser levada por um teor que é passível de uma contradição. Todo discurso que é generalizante, globalizante, que impede um questionamento contrário, ele é vazio, e esse é o discurso perigoso. Esse é um discurso que tem que se tomar cuidado, porque quais são os verdadeiros interesses que estão por trás disso aí? E quando ele é posto por uma galera que está no poder, ele pode se transformar num discurso totalitário. É uma narrativa que cria inimigos, ele coloca estigmas, e isso, na história política do século XX, levou a grandes conflitos. Então, quando a gente fala, às vezes, de nazismos e fascismos, a gente fala: nossa, mas vocês estão exagerando. Não é. Tipificações de fascismo não só aqueles que a galera coloca dentro até de outras formas de mídia, cinema, enfim, televisão, como que acontece em Itália e Alemanha. Há vários tipos de fascismo, há outros regimes autoritários que também se valeram da ideia de uma construção de inimigos dentro de determinadas casinhas. O Brasil passou por isso em alguns momentos. E agora parece que estão sendo colocado isso, está voltando a aparecer, construindo uma narrativa de nós contra eles, estigmatizando os inimigos. É a universidade pública comunista, é o professor que é doutrinador, é um anticientificismo, parece que o que é de ciência não vale. Então a gente está entrando num momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas construídas. Em nome de uma boa intenção, e a gente pode colocar todas as aspas possíveis, né? A gente pode estar tendo um monstrinho sendo gerado a partir dessa galera que está no poder hoje. Bom, claramente aí ninguém pode negar que está havendo um movimento internacional de um certo populismo de extrema direita, né? E aquela figura do Bannon, uma figura central nesse processo. Isso tem Salvini na Itália, tem o próprio Trump nos Estados Unidos, e o Bolsonaro representa isto aqui no Brasil, né? Então esse discurso ele é claramente identificável. Gente, uma coisa que eu sou muito a favor é do CooperaCast. E eu quero dizer agora para todo mundo que nós vamos embora, né? Tchau, Sumaré, até mais. Falou, André, falou, Rafa, foi da hora, né? Vamos Valeu, fazer Rafael. isso de novo. Gente, muito bom. Agradeço vocês ficarem o tempo todo aí. Ouçam até o final, vale a pena, né? Ouçam todo o capítulo do CooperaCast, que semana que vem a gente tá aí de novo. Obrigado. Valeu e até mais. Valeu!